Oração poderosa. Com o Salmo 7, se você sente que está sendo atacado em silêncio, receba a vitória, hoje, com essa oração. Há batalhas que não fazem barulho, mas consomem forças por dentro. Conflitos que não deixam marcas visíveis, mas pressionam a mente, o coração e a fé. Ataques que não chegam por palavras diretas, mas por olhares, silêncios, ausências, injustiças não explicadas. O Salmo 7 nasce exatamente nesse território invisível, quando Davi clama: Senhor meu Deus, em ti confio. Salva-me de todos os que me perseguem e livra-me. Ele não começa acusando pessoas, nem tentando se justificar diante dos homens. Ele começa confiando. Porque quem aprende a confiar em Deus entende que há lutas que só o céu pode decifrar. Talvez você esteja vivendo isso agora. Você segue sua rotina, cumpre seus compromissos, mantém a aparência de equilíbrio, mas por dentro, algo tenta te sufocar. Um cansaço que não passa com descanso, uma angústia que não tem nome, um peso que surge quando tudo deveria estar bem. E então vem a pergunta silenciosa: por que estou me sentindo assim? A palavra responde com clareza espiritual: nada está oculto aos olhos de Deus. Hebreus declara que todas as coisas estão nuas e patentes diante daquele a quem temos de prestar contas. Isso significa que o Pai não vê apenas o que você mostra. Ele vê o que você esconde até de si mesmo. Deus vê a lágrima que não cai, a oração interrompida pelo desânimo, o pensamento que você tenta afastar para continuar funcionando. Ele vê quando o ataque não vem de fora, mas tenta se instalar por dentro como uma dúvida persistente, um medo que cresce em silêncio, uma sensação de injustiça que corrói a paz. E o mais importante, Deus não observa de longe. Ele se envolve. O Espírito Santo age como consolador, aquele que se aproxima quando ninguém percebe que você está fraco. Ele fortalece o interior antes mesmo que o exterior desmorone. Jesus conhece profundamente esse tipo de dor. Ele foi atacado em silêncio, acusado sem provas, julgado sem defesa, ferido sem culpa. Ele sabe o que é carregar o peso de uma injustiça enquanto confia plenamente no Pai. Por isso, quando você sente que não consegue explicar sua luta, Cristo não exige explicações. Ele oferece presença. Ele entra no seu silêncio e transforma esse lugar em um espaço de encontro com Deus. Não há sofrimento invisível para o céu. Não há batalha secreta que escape ao cuidado do Pai. Este momento não é casual. Você não chegou até aqui por distração ou acaso. Há um chamado espiritual acontecendo agora. Deus está chamando você a parar de interpretar sua dor apenas com a lógica humana e começar a discerni-la à luz do Espírito. Antes da vitória, há revelação. Antes do livramento, há discernimento. Antes da paz, há entendimento da batalha. E é por isso que você precisa permanecer. Ao final deste caminho, haverá uma oração profética poderosa, preparada para alinhar seu coração com a justiça de Deus, fortalecer sua fé e romper ciclos de opressão silenciosa. Se algo dentro de você reconhece essas palavras, é porque o Espírito Santo já está trabalhando. Ele está abrindo seus olhos para entender que nem toda perseguição é visível, nem toda luta é contra pessoas, nem todo silêncio é abandono. Deus vê o que ninguém vê. Ele ouve o que ninguém escuta, e Ele age no tempo certo. Mas para compreender a vitória, é necessário primeiro entender a natureza do ataque que você enfrenta agora. Há ataques que não aparecem no corpo, mas deixam a alma exausta. Você tenta explicar o que sente, mas as palavras não alcançam a profundidade do desgaste. Não houve uma discussão clara, não houve um confronto direto, não houve um evento específico que justifique tamanha pressão interior. Ainda assim, algo parece estar drenando sua força espiritual pouco a pouco. A Escritura revela que nem toda batalha acontece no campo visível.
Paulo afirma com clareza que nossa luta não é contra carne e sangue, mas contra forças espirituais que operam em regiões invisíveis. Isso muda completamente a forma de interpretar o que você está vivendo agora. Quando o ataque é espiritual, os sintomas são sutis, porém constantes. A mente fica confusa, o coração perde o ânimo, a oração parece pesada, a palavra parece distante. Você continua crendo, mas sente como se algo estivesse tentando interromper sua conexão com Deus. Não é pecado sentir isso. É discernimento espiritual reconhecer que há lutas que não se resolvem apenas com esforço humano. O inimigo raramente começa com destruição explícita. Ele prefere o desgaste silencioso, a distração prolongada, a dúvida persistente. Ele tenta convencer você de que o problema é apenas emocional, apenas cansaço, apenas fase. Mas o Espírito Santo revela quando a raiz é mais profunda. Esse tipo de ataque busca isolar. Não necessariamente afastar você das pessoas, mas afastar você da clareza espiritual. De repente, decisões simples se tornam confusas. Promessas antigas parecem distantes. Aquilo que antes gerava alegria espiritual, agora exige esforço. É nesse ponto que muitos desistem, não por falta de fé, mas por não compreenderem a natureza da batalha. Quando você tenta resolver um conflito espiritual com ferramentas apenas naturais, o peso aumenta. Mas quando você discerne que a luta é espiritual, algo muda dentro de você. A fé deixa de ser apenas resistência e se torna posicionamento. Deus não ignora esse tipo de combate. Ele permite que você perceba o desgaste para que não lute do jeito errado. O Espírito Santo atua trazendo discernimento antes de trazer alívio. Ele mostra que o problema não é sua falta de valor, nem sua incapacidade, nem sua fraqueza espiritual. O problema é que há forças tentando interromper seu avanço, sua paz e sua confiança. E quando isso é revelado, você deixa de se culpar e começa a se posicionar em Cristo. Jesus nunca tratou batalhas espirituais como se fossem meramente humanas. Ele confrontou a raiz, não apenas os sintomas. Há um ponto decisivo aqui. Ou você continua tentando se adaptar ao peso, ou você começa a enfrentá-lo com autoridade espiritual. Deus não chamou você para sobreviver espiritualmente cansado, mas para viver fortalecido no interior. O Pai não espera que você suporte tudo calado, sem entendimento. Ele quer que você veja, compreenda e se levante com fé. E essa compreensão é libertadora. Porque quando você entende que o ataque não é público, mas espiritual, você para de buscar validação humana e começa a buscar direção divina. Essa revelação prepara o terreno para o próximo passo. Antes de pedir justiça, é preciso examinar o coração. Antes de clamar por livramento, é necessário alinhar a alma. Davi fez isso. Ele não fugiu da análise espiritual, nem da autoavaliação diante de Deus. E é exatamente isso que precisamos olhar agora, porque a vitória começa quando a verdade é colocada diante do Senhor. Há um momento decisivo na caminhada espiritual, em que a dor deixa de ser apenas sofrimento e se torna um espelho. Davi chega a esse lugar no Salmo 7, quando mesmo se sentindo perseguido e injustiçado, ele não começa acusando ninguém. Ele se coloca diante de Deus e diz com coragem e verdade: se há em mim injustiça, se minhas mãos fizeram o mal, que o próprio Senhor julgue. Isso revela um coração que confia mais na justiça de Deus do que na própria defesa. Poucos conseguem orar assim quando estão feridos. A maioria quer provar que está certa. Davi quer apenas permanecer alinhado com a verdade. Essa postura confronta algo profundo em nós. Quando somos atacados em silêncio, a primeira reação costuma ser interna. Tentar justificar pensamentos, revisar conversas, montar defesas invisíveis. A mente entra em um tribunal constante, tentando se absolver ou se proteger.
Mas Davi interrompe esse ciclo. Ele entrega o coração à luz de Deus, não por insegurança, mas por maturidade espiritual. Ele entende que Deus não apenas defende o inocente, mas também purifica o justo. E isso muda tudo, porque a verdadeira segurança não está em nunca errar, mas em permitir que Deus revele qualquer desalinhamento antes que o inimigo use isso como acusação. Há uma diferença entre culpa imposta e convicção gerada pelo Espírito. A culpa oprime, paralisa e afasta. A convicção ilumina, ajusta e restaura. Quando Davi se examina diante de Deus, ele não está se punindo, está se alinhando. Ele sabe que o inimigo acusa, mas Deus julga com justiça. Esse exame espiritual não é um ato de fraqueza, é um ato de autoridade. É dizer: Senhor, governa até o que eu não consigo ver em mim. Trata o que precisa ser tratado para que nenhuma acusação encontre espaço no meu interior. Esse processo exige silêncio interior. Exige parar de reagir emocionalmente a tudo e começar a escutar o Espírito Santo. Ele é quem sonda o coração e revela motivações, intenções, desvios sutis que nem sempre percebemos. Não para nos expor, mas para nos proteger. Deus não permite acusações falsas prosperarem, mas Ele também não negocia com a verdade. Quando o coração está alinhado, o ataque perde força. Quando a consciência está limpa diante de Deus, o inimigo perde acesso. Por isso Davi ora dessa forma. Ele entende que a justiça começa dentro antes de se manifestar fora. Muitos querem livramento imediato sem passar por esse alinhamento. Querem que Deus cale os acusadores sem permitir que o próprio coração seja examinado. Mas o caminho bíblico é outro. Primeiro vem a luz, depois vem a defesa. Primeiro vem o ajuste, depois vem a vitória. Isso não significa que você mereça o ataque que sofre, mas significa que Deus usa até a perseguição para fortalecer sua integridade. Quando você permite que Deus trate o interior, você deixa de lutar para provar algo e começa a descansar na justiça divina. Esse momento é libertador, porque você percebe que não precisa convencer ninguém da sua verdade. Basta permanecer verdadeiro diante de Deus. O ataque perde o poder quando encontra um coração rendido, transparente e alinhado. E é exatamente a partir desse lugar que a justiça de Deus começa a se manifestar de forma visível. Mas antes que isso aconteça, é preciso entender algo ainda mais profundo. Deus pode parecer silencioso, mas Ele nunca está inativo. Ele julga no tempo certo e age com poder absoluto. É isso que precisamos compreender agora. Há momentos em que o silêncio de Deus é interpretado como ausência, quando na verdade é governo. Davi declara no Salmo 7 que Deus é juiz justo e que se ira todos os dias contra a injustiça. Isso revela algo profundo sobre o caráter do Pai. Ele não reage por impulso, não se move por pressão emocional, não age para satisfazer expectativas humanas. Ele julga com precisão. Quando parece que nada está acontecendo, o céu está em plena atividade. Deus não está parado. Ele está avaliando, pesando, alinhando todas as coisas para que a justiça não seja apenas rápida, mas perfeita. O problema é que o coração ferido confunde silêncio com descaso. Quando a resposta não vem no tempo que esperamos, a mente começa a criar narrativas perigosas. Será que Deus viu mesmo? Será que Ele se importa? Será que Ele vai agir? Isaías declara que o Senhor é nosso juiz, nosso legislador e nosso rei. Isso significa que Ele não apenas decide, mas estabelece a ordem, governa o processo e executa o resultado. Nada foge do seu controle. O silêncio de Deus não é vácuo, é autoridade em operação. Deus nunca falha no juízo, porque Ele vê o quadro completo. Enquanto você enxerga o momento, Ele vê o desfecho. Enquanto você sente a dor agora, Ele já conhece o fruto que isso produzirá.
O justo não precisa gritar para ser ouvido, porque o Pai conhece a causa antes mesmo do clamor. Há um descanso espiritual quando essa verdade se estabelece no coração. Você para de tentar apressar Deus e começa a confiar no seu caráter. Não é resignação, é fé madura. É entender que Deus não precisa se defender, nem explicar seus métodos para continuar sendo fiel. Esse entendimento cura uma ansiedade profunda. Muitas pessoas adoecem espiritualmente não por causa do ataque, mas por causa da espera mal interpretada. Elas se desgastam tentando ler sinais, tentando provocar respostas, tentando forçar resoluções. Mas Deus age em poder justamente quando o coração aprende a descansar. O Espírito Santo atua nesse intervalo, fortalecendo a fé, ajustando expectativas e preparando o interior para receber aquilo que Deus já determinou. O silêncio se torna um lugar de amadurecimento, não de abandono. Quando Deus decide agir, nada impede. Nenhuma acusação permanece de pé, nenhuma mentira resiste, nenhuma estratégia oculta prospera. O juízo do Senhor é completo. Ele não apenas defende, ele restaura. Ele não apenas cala o inimigo, ele reposiciona o justo. Mas para que isso aconteça, é preciso confiar que o silêncio não é o fim da história, é apenas o intervalo entre a promessa e a manifestação. Quem entende isso não se desespera, se posiciona. Esse posicionamento muda a forma como você reage às pressões. Em vez de responder com ansiedade, você responde com fé. Em vez de agir por impulso, você espera com discernimento. Em vez de tentar se justificar, você entrega sua causa ao Senhor. E é exatamente aqui que muitos encontram dificuldade. Porque entregar a causa significa abrir mão do controle. Significa confiar que Deus fará melhor do que você faria, e Ele sempre faz. Mas há um nível ainda mais sensível dessa batalha que precisa ser encarado com verdade. Às vezes, o ataque não vem de longe, nem de inimigos declarados. Às vezes, ele nasce dentro de relações próximas, de vínculos que deveriam ser seguros. E quando isso acontece, a dor é ainda mais profunda. É isso que precisamos encarar agora. Há feridas que doem mais porque vieram de mãos conhecidas. O Salmo 55 descreve uma dor que atravessa a alma, quando o ataque não vem de um inimigo declarado, mas de alguém com quem se caminhava junto, alguém que compartilhava confiança, palavras e intimidade. Esse tipo de experiência desestrutura, porque quebra referências internas. Não é apenas a dor da perseguição, é a dor da decepção. Quando o inimigo usa pessoas próximas, a ferida não é apenas espiritual, é emocional, relacional e profundamente humana. Esse tipo de ataque gera confusão. A mente tenta conciliar o afeto com a ferida, a memória luta contra a realidade, o coração resiste a aceitar o que aconteceu. Muitas vezes, o silêncio nasce daí. Você sofre calado porque não quer expor, não quer confrontar, não quer parecer amargo. Mas o peso permanece. Deus conhece esse tipo de dor. Ele não minimiza a traição, nem espiritualiza o sofrimento como se fosse irrelevante. Ele vê o impacto que isso causa no interior e age com cuidado. O Pai não exige que você ignore a ferida. Ele convida você a levá-la até Ele. O perigo está em permitir que essa dor se transforme em raiz de amargura. Quando a traição não é tratada, ela começa a moldar decisões, afetar relacionamentos futuros, contaminar a forma como você confia. O inimigo não precisa destruir você de uma vez. Basta convencer você a se fechar, a endurecer, a se proteger de tudo e de todos. Mas Deus não quer que você viva assim. Ele cura feridas causadas por quem deveria proteger. Ele restaura a capacidade de confiar sem tornar você ingênuo. Ele fortalece sem tornar você frio. O Espírito Santo atua como médico da alma nesses momentos.
Ele traz consolo, mas também traz verdade. Ele ajuda você a separar pessoas de processos, feridas de identidade, experiências de propósito. Jesus também experimentou esse tipo de dor. Foi traído por um amigo próximo, negado por quem caminhou ao seu lado, abandonado em um momento crítico. Ele sabe exatamente o que você sente e, por isso, ele não julga sua dor. Ele oferece cura. Uma cura que não apaga a memória, mas remove o veneno. Quando você entrega essa ferida a Deus, algo muda. Você para de esperar que quem feriu reconheça o erro para então se curar. A restauração não depende da consciência do outro, mas da ação de Deus em você. O Pai não precisa expor ninguém para curar você. Ele trabalha no secreto, fortalecendo seu interior, reorganizando sua identidade, devolvendo sua paz. E quando isso acontece, o ataque perde o poder de controlar suas emoções. Esse processo exige um passo difícil, mas libertador. Entregar a causa ao Senhor. Parar de tentar resolver tudo com explicações, defesas e justificativas. Confiar que Deus trará à luz o que precisa ser revelado no tempo certo. Esse não é um ato de passividade, é um ato de fé. E é exatamente esse posicionamento que precisamos compreender agora. Entregar a causa ao Senhor é um dos atos mais profundos de fé que alguém pode praticar. O Salmo 37 declara com simplicidade e poder que aquele que entrega o seu caminho ao Senhor e confia, verá Deus agir. O problema é que confiar de verdade exige abrir mão do controle. Não é apenas orar e continuar tentando conduzir o resultado. É soltar. É parar de se defender o tempo todo. É decidir que a sua reputação, sua história e sua justiça estão mais seguras nas mãos de Deus do que nas suas próprias mãos. Muitos confundem entrega com fraqueza, porque aprenderam a sobreviver se explicando, se justificando, se antecipando aos ataques. Mas no reino de Deus, entrega é posicionamento espiritual. Quando você entrega a causa, você sai do centro da batalha e coloca Deus no governo dela. Isso muda completamente a dinâmica. O peso que estava sobre você começa a ser transferido. A ansiedade diminui, não porque o problema desapareceu, mas porque você entende que não é mais o responsável por resolvê-lo sozinho. Existe um desgaste enorme em tentar provar constantemente que você está certo. Esse desgaste consome energia espiritual, rouba a paz e enfraquece a fé. Deus nunca pediu que você fosse seu próprio advogado. Ele se apresenta como justo juiz, defensor fiel e pai atento. Quando você insiste em se defender, muitas vezes impede que Deus se manifeste plenamente. A entrega cria espaço para a ação divina. É nesse espaço que Deus traz à luz o que estava oculto, revela intenções escondidas e estabelece a verdade sem ruído. Entregar a causa não significa ignorar a dor ou fingir que nada aconteceu. Significa reconhecer que há limites para a ação humana e que a justiça perfeita não nasce da reação, mas da confiança. Deus age no tempo certo porque Ele conhece todas as variáveis. Ele vê conversas que você nunca ouvirá, intenções que nunca serão declaradas, movimentos que acontecem longe do seu alcance. Quando você confia nisso, o coração descansa, e o descanso é um sinal de fé madura. O Espírito Santo trabalha intensamente nesse processo. Ele acalma o interior enquanto o exterior ainda está em tensão. Ele lembra promessas quando a mente tenta antecipar desfechos. Ele ensina você a esperar sem se paralisar. Esperar em Deus não é ficar imóvel. É permanecer alinhado. É continuar fazendo o que é certo mesmo quando o resultado ainda não apareceu. É seguir íntegro enquanto Deus organiza o cenário invisível. Há algo libertador em parar de lutar para ser compreendido por todos. Nem todos entenderão sua história, suas escolhas ou sua dor. E tudo bem, Deus entende.
e isso basta. Quando você entrega sua causa, você deixa de depender da aprovação humana para manter a paz. Você passa a viver a partir da certeza de que Deus trará à luz aquilo que precisa ser visto. A verdade não precisa ser forçada, ela se revela. Esse posicionamento prepara o coração para algo ainda mais profundo. Porque enquanto você aprende a confiar, Deus não apenas resolve situações externas, Ele fortalece o interior. Ele não apenas muda circunstâncias, Ele sustenta a alma. E é nesse ponto que o Espírito Santo se manifesta de forma ainda mais íntima, como consolador presente em meio à perseguição. É isso que precisamos compreender agora. Quando a perseguição cansa e as palavras já não conseguem expressar o que se passa dentro de você, o Espírito Santo entra em ação de maneira silenciosa, porém profundamente eficaz. Jesus prometeu que ele viria como consolador, não apenas para ensinar verdades, mas para habitar, sustentar e interceder. Em momentos de ataque silencioso, essa presença faz toda a diferença. Há dores que não sabem se explicar, orações que não conseguem se formar, gemidos que não encontram linguagem. E é exatamente aí que o Espírito atua, intercedendo com gemidos inexprimíveis, levando ao Pai aquilo que você não consegue articular. O consolo do Espírito Santo não é apenas emocional, ele é espiritual, profundo, restaurador. Ele não nega a dor, mas também não permite que ela defina quem você é. Ele lembra você de verdades quando a mente está confusa. Ele traz à memória quem Deus é quando o coração está cansado. Muitas vezes, o ataque tenta convencer você de que está sozinho, de que ninguém percebe, de que Deus está distante. Mas o Espírito Santo age na contramão dessa mentira. Ele se faz presente no interior, criando uma paz que não depende de circunstâncias resolvidas. Há uma obra silenciosa acontecendo quando você sente um alívio inesperado em meio à pressão. Quando, mesmo sem respostas claras, algo dentro de você permanece firme. Quando a fé não desaparece, mesmo sob desgaste. Isso não é força humana, é sustentação divina. O Espírito fortalece o homem interior para que você não desista antes do tempo. Ele não apenas consola, ele capacita. Ele não apenas acalma, ele prepara você para continuar caminhando com integridade. Esse consolo também traz discernimento. O Espírito Santo mostra quando o ataque não deve ser enfrentado com confronto, mas com silêncio. Quando a resposta não deve ser reação, mas oração. Quando a espera é mais poderosa do que a defesa. Ele ensina você a ouvir antes de agir, a sentir antes de decidir, a confiar antes de responder. Essa sensibilidade espiritual protege você de erros que poderiam intensificar a dor. Muitas batalhas são vencidas não pela força, mas pela obediência à direção do Espírito. Há algo profundamente transformador em perceber que você não precisa ser forte o tempo todo. O Espírito Santo não espera perfeição emocional. Ele oferece presença constante. Ele se aproxima quando você se sente fraco, quando a fé parece pequena, quando a esperança oscila. Ele não acusa, não pressiona, não expõe. Ele sustenta, e esse sustento gera algo poderoso: perseverança. Não a perseverança teimosa, mas aquela que nasce da certeza de que Deus está conduzindo tudo, mesmo quando você não entende. Quando o Espírito consola, ele também cura. Feridas invisíveis começam a perder força. Pensamentos recorrentes são silenciados. A paz vai se instalando de forma gradual, sólida, real. Você não esquece o que aconteceu, mas deixa de viver dominado por isso. A perseguição não define mais seus passos, o ataque não governa mais suas emoções. O Espírito Santo devolve a você o governo do interior, colocando Cristo novamente no centro. Esse cuidado prepara você para olhar para Jesus de uma forma ainda mais profunda,
porque ele não apenas enviou o Consolador, ele viveu o que você está vivendo. Ele foi o justo atacado em silêncio, o inocente acusado sem defesa, o filho que confiou plenamente no Pai. Compreender isso muda tudo, e é para esse olhar que precisamos ir agora. Jesus conhece profundamente a dor de quem é atacado sem poder se defender. Isaías descreve o servo do Senhor como aquele que foi oprimido e humilhado, mas não abriu a boca. Pedro reforça essa verdade ao dizer que, sendo insultado, ele não revidava. Sofrendo, não ameaçava, mas entregava-se àquele que julga justamente. Essa não foi passividade, foi confiança absoluta no Pai. Jesus não reagiu, porque sabia quem governava a história. Ele não se explicou porque confiava na justiça de Deus. Ele suportou o silêncio porque sabia que o céu estava atento. Quando você olha para Cristo sob essa perspectiva, algo se ajusta dentro de você. Você percebe que o caminho do justo nem sempre passa por reconhecimento imediato, mas sempre passa por fidelidade. Jesus foi acusado, distorcido, rejeitado e abandonado, não porque estava errado, mas porque a verdade confronta estruturas injustas. O silêncio de Jesus não foi derrota, foi preparação para a maior vitória da história. Isso ensina que nem todo ataque exige resposta, nem toda acusação merece defesa. Há momentos em que o maior ato de fé é continuar confiando quando tudo parece injusto. Jesus sentiu o peso da incompreensão humana. Ele conheceu a solidão que nasce quando até os mais próximos não entendem o que está acontecendo. No Getsêmani, ele suou sangue, sentiu angústia profunda e pediu ao Pai que, se fosse possível, afastasse aquele cálice. Ainda assim, ele escolheu obedecer. Isso revela que sentir dor não é falta de fé. Questionar não é pecado. O pecado seria abandonar a confiança. Jesus sentiu tudo, mas permaneceu entregue. E é essa entrega que sustenta você agora. Há um consolo poderoso em saber que Cristo não apenas observa sua dor, mas a compartilha. Ele não está distante do seu sofrimento. Ele está presente, intercedendo, sustentando, conduzindo. Quando você sente que ninguém entende o que você está passando, Jesus entende. Quando você é julgado injustamente, Ele conhece esse caminho. Quando você se cala para não pecar, Ele honra esse silêncio. Isso não significa que você será sempre incompreendido, mas significa que sua esperança não depende da compreensão dos homens. A vida de Jesus mostra que Deus transforma acusações em propósito. Aquilo que parecia derrota se tornou redenção. Aquilo que parecia silêncio se tornou salvação. Isso muda a forma como você interpreta o que está vivendo. O ataque não define o fim da história. A injustiça não tem a palavra final. O Pai continua escrevendo, mesmo quando as páginas parecem confusas. E quem confia, permanece. Quem permanece, vê a glória de Deus se manifestar no tempo certo. Essa perspectiva fortalece a alma. Você para de medir sua vida apenas pelo que está acontecendo agora e começa a enxergar a luz da eternidade. Jesus não fugiu do sofrimento, mas atravessou com confiança. E ao atravessar, abriu um caminho para que você também atravesse sem perder a fé, sem perder a identidade, sem perder a esperança. O ataque silencioso não destruiu Cristo e não destruirá você. Mas há algo ainda mais revelador nesse caminho. O mal nunca age sem consequências. Toda armadilha preparada contra o justo carrega em si o próprio juízo. Deus não apenas sustenta o justo, ele reverte estratégias ocultas, e é exatamente isso que o Salmo 7 nos mostra a seguir. O Salmo 7 revela uma verdade espiritual que muda completamente a forma de enxergar o ataque silencioso. Davi declara que aquele que cava uma cova acaba caindo nela, e que a violência preparada retorna sobre a própria cabeça de quem a planejou. Isso não é desejo de vingança, é revelação de como a justiça de Deus opera. O mal nunca é neutro.
Ele carrega em si o princípio da autodestruição. O inimigo pode agir no oculto, pode arquitetar estratégias silenciosas, pode usar palavras, influências e circunstâncias, mas nenhuma armadilha prospera quando Deus governa o resultado. Essa verdade traz descanso ao coração cansado. Você não precisa vigiar cada movimento do outro, nem antecipar ataques, nem gastar energia tentando se proteger de tudo. Deus vê a armadilha antes mesmo de ela ser armada. Ele conhece as intenções antes que se transformem em ações. Quando o justo permanece íntegro, o próprio mal se torna testemunha contra quem o pratica. Não é você quem precisa expor, confrontar ou devolver na mesma medida. O juízo pertence ao Senhor e Ele executa com precisão. Há algo poderoso em entender que Deus não apenas impede o mal, mas o reverte. Aquilo que foi preparado para confundir você se transforma em clareza. Aquilo que foi pensado para enfraquecer sua fé acaba fortalecendo sua dependência de Deus. Aquilo que tentou ferir sua identidade revela ainda mais quem você é em Cristo. Essa reversão não acontece por mérito humano, mas por alinhamento espiritual. Quando você escolhe não responder com a mesma linguagem do ataque, você deixa espaço para que Deus atue de forma soberana. Muitos se cansam porque tentam lutar no mesmo nível da agressão que recebem. Mas o Salmo 7 ensina que a batalha do justo não é travada com as mesmas armas do inimigo. O mal se destrói quando encontra um coração que confia em Deus. A armadilha perde efeito quando não encontra medo, reação descontrolada ou desespero. O inimigo espera que você reaja, que se desgaste, que se desalinhe. Quando você permanece firme, algo acontece no mundo espiritual. A estratégia se volta contra quem a criou. Isso não significa que você nunca sentirá dor ou impacto. Significa que o desfecho não será definido pelo ataque. Deus transforma emboscadas em testemunhos. O que foi feito no oculto vem à tona no tempo certo, não para alimentar escândalos, mas para estabelecer justiça. Muitas vezes você nem verá todos os detalhes dessa reversão, mas sentirá os efeitos. A paz volta, a clareza retorna, o peso se dissipa. Não porque o inimigo pediu perdão, mas porque Deus assumiu o controle. Essa revelação liberta você da necessidade de vingança. Você não precisa desejar o mal de ninguém para que a justiça aconteça. O próprio sistema do reino garante que toda ação fora da verdade colha suas consequências. Isso protege o seu coração de se tornar semelhante ao ataque que sofreu. O Pai não quer apenas livrar você do inimigo. Ele quer preservar sua essência. Ele quer que você saia dessa batalha inteiro, não endurecido, não desconfiado, não amargo. Quando você entende que Deus reverte estratégias ocultas, algo muda na sua postura. Você anda com mais leveza. Você não vive mais em estado de alerta constante. Você confia que há um escudo invisível atuando a seu favor. E é exatamente isso que o Salmo 7 declara a seguir. Deus não apenas reverte o mal, ele se apresenta como escudo para os retos de coração. Essa proteção não é ocasional, é constante, e é isso que precisamos compreender agora. O Salmo 7 declara algo que fortalece o coração de quem anda em meio a ataques silenciosos. Deus é escudo para os retos de coração. Isso significa que a proteção divina não depende da ausência de conflitos, mas da integridade interior. O escudo não impede que flechas sejam lançadas, mas impede que elas atinjam o propósito. Muitas vezes, você nem percebe o livramento porque ele acontece antes do impacto. Deus não anuncia cada intervenção, ele simplesmente protege. E essa proteção é constante, silenciosa e eficaz. Andar em integridade não significa ser perfeito, significa ser verdadeiro diante de Deus. O reto de coração não é aquele que nunca falha, mas aquele que não vive de duplicidade. O inimigo procura brechas,
Não porque você é fraco, mas porque a acusação precisa de acesso. Quando o coração está alinhado, o acesso é bloqueado. O escudo do Senhor não é construído com esforço humano, mas com uma vida rendida, transparente e dependente de Deus. Isso traz segurança mesmo quando o ambiente é hostil. Há momentos em que você não entende por que algo não prosperou, por que uma palavra não teve efeito, por que uma tentativa de ataque não avançou. Você segue a vida sem perceber que foi protegido. Deus impede conversas, frustra planos, confunde intenções e dissolve estratégias sem que você precise intervir. Essa é a atuação do escudo. Ele age fora do seu campo de visão, preservando você de desgastes desnecessários. Enquanto você dorme, Deus guarda. Enquanto você segue, Ele vigia. Essa proteção não cria arrogância, cria humildade. Você entende que não sobreviveu por mérito próprio, mas por graça. Isso gera gratidão silenciosa e confiança profunda. Você não precisa viver com medo do que estão dizendo ou planejando. O escudo do Senhor não falha. Ele não se desgasta, ele não se distrai. Ele acompanha o justo onde quer que ele vá. E quando algo atravessa, Deus usa até isso para fortalecer, ensinar e amadurecer. Muitos vivem cansados porque tentam se proteger sozinhos, constroem defesas emocionais, muros relacionais, estratégias mentais para evitar novas dores. Mas nada disso substitui o escudo de Deus. O escudo do Senhor não endurece o coração. Ele preserva a sensibilidade. Ele protege sem isolar. Ele guarda sem afastar você do propósito. Quando você confia nessa proteção, você para de reagir a tudo e começa a descansar em Deus. Essa verdade muda a forma como você caminha. Você não anda mais tenso esperando o próximo ataque. Você anda consciente de que não está exposto. Mesmo quando não entende o que está acontecendo, você confia que Deus está guardando o seu interior. O reto de coração não vive paranoico, vive confiante. Não porque ignora o mal, mas porque sabe que Deus é maior do que qualquer intenção contrária. Esse escudo também revela algo sobre o caráter do Pai. Ele não protege apenas quando você pede. Ele protege porque ama. Ele não guarda apenas quando você percebe o perigo. Ele guarda porque conhece o caminho. Isso gera uma fé mais madura, menos ansiosa, mais firme. Você aprende a caminhar sem carregar o peso da autoproteção. Você aprende a viver sabendo que não está sozinho. E quando essa confiança se estabelece, algo ainda mais profundo acontece. Você entende que não precisa lutar todas as batalhas. Há momentos em que o Pai não apenas protege, mas luta por você. Ele assume a frente enquanto você aprende a confiar. É isso que precisamos compreender agora. Há batalhas que não exigem a sua força, mas a sua confiança. Quando Deus diz que lutará pelos seus filhos, Ele está convidando você a sair do lugar da ansiedade e entrar no lugar da fé. Êxodo revela um momento em que o povo estava encurralado, sem saída visível, com o inimigo atrás e o medo à frente. A palavra do Senhor foi clara: o Senhor pelejará por vós e vós vos calareis. Esse silêncio não era passividade, era rendição. Era reconhecer que aquela luta não poderia ser vencida por estratégia humana, mas pela intervenção divina. O Pai conhece o limite da sua força. Ele sabe quando você já fez tudo o que podia e quando continuar lutando só vai gerar desgaste. É nesse ponto que ele entra em ação. O Salmo declara que muitas são as aflições do justo, mas o Senhor o livra de todas. Isso não significa ausência de dor, significa presença constante. O livramento nem sempre vem como você imagina, mas sempre vem no tempo certo. Deus nunca abandona os seus no meio da batalha. Ele assume a frente quando o coração decide confiar. Esse agir do Pai é profundamente restaurador.
Quando você entende que não precisa resolver tudo sozinho, o peso diminui. A fé deixa de ser um esforço constante e se torna um descanso consciente. Você continua caminhando, mas agora sustentado. Você continua enfrentando desafios, mas não carrega mais o fardo da resolução. Deus luta enquanto você aprende a esperar sem perder a esperança. Essa espera não é vazia, ela é cheia de fé. Há algo poderoso em permitir que Deus lute por você. Ele não comete erros, não se precipita, não age fora do tempo. Ele conhece o terreno, o inimigo, as circunstâncias e o desfecho. Quando ele entra na batalha, o resultado não depende de probabilidades, mas da sua vontade soberana. Isso traz uma paz que não se explica. Mesmo em meio à tensão, algo dentro de você permanece firme, porque sabe que não está sozinho no campo de batalha. Essa verdade renova a fé cansada. Muitos estão exaustos, não porque o problema é grande, mas porque tentam lutar batalhas que não foram chamados para lutar. Deus não chamou você para viver em estado permanente de guerra. Ele chamou você para confiar. A guerra pertence ao Senhor. O papel do justo é permanecer fiel, íntegro e dependente. Quando você tenta assumir o controle, o cansaço domina. Quando você confia, a força retorna. O Pai não luta para provar algo a você, mas para proteger o que Ele ama. Ele luta porque conhece o valor do seu propósito. Ele luta porque sabe que aquilo que está tentando te atingir não define quem você é. Ele luta porque a história não termina no ataque. E quando Deus luta, o desfecho sempre aponta para a sua glória e para o bem dos seus filhos. Esse entendimento prepara o coração para a última transição desse caminho. Porque depois da luta, vem a transformação. Depois da angústia, vem a confiança renovada. Depois do peso, vem o louvor. Há um ponto em que a dor não governa mais e a fé assume o lugar. É isso que precisamos compreender agora. Há um momento em que a angústia perde o controle da narrativa e a confiança assume o governo do coração. Davi encerra o Salmo 7 não descrevendo o problema, mas exaltando o caráter de Deus. Ele escolhe louvar antes de ver a resposta visível. Isso não é negação da dor, é maturidade espiritual. Louvar nesse ponto significa declarar que Deus continua sendo justo, fiel e digno, mesmo quando o cenário ainda não mudou. A confiança que transforma o final não nasce da ausência de luta, nasce da certeza de quem Deus é. A angústia tende a estreitar a visão. Ela faz o agora parecer eterno, o problema parecer definitivo, o silêncio parecer abandono. Mas a confiança amplia o horizonte. Ela lembra que Deus não está limitado ao momento presente. Ele governa o tempo, o processo e o desfecho. Quando a confiança se estabelece, o coração para de exigir provas imediatas para continuar crendo. A fé deixa de ser reação e se torna convicção. Você passa a viver a partir da promessa, não da pressão. Louvar antes da resposta visível é um ato profundamente racional e espiritual. É reconhecer com lucidez que Deus já agiu no passado, age no presente e agirá no futuro. É aplicar uma lógica do reino à vida prática. Se Deus foi fiel antes, Ele continua fiel agora. Se Ele sustentou você em outras estações, Ele sustentará nesta também. Essa consciência reorganiza o interior. A ansiedade perde espaço, o medo perde voz, a esperança recupera força. Esse tipo de louvor não é barulhento, é sólido, não nasce de emoção passageira, mas de entendimento. Você não louva porque tudo está bem, você louva porque Deus permanece bom. E isso muda o final da história, mesmo antes que o final chegue. A confiança transforma a forma como você caminha enquanto espera. Você continua vivendo, trabalhando, orando e decidindo, sem paralisar por causa da incerteza. A fé se torna prática. Há uma libertação silenciosa quando você decide confiar.
Você para de revisitar o ataque o tempo todo. Para de alimentar cenários negativos. Para de antecipar dores que ainda não aconteceram. O louvor quebra ciclos mentais repetitivos. Ele direciona a atenção para o alto e reorganiza prioridades. Deus deixa de ser apenas a solução esperada e volta a ser o centro da vida. Isso traz equilíbrio emocional e espiritual. O Espírito Santo age intensamente nesse momento. Ele confirma no interior aquilo que ainda não é visível no exterior. Ele gera paz que não depende de respostas. Ele sustenta a alegria mesmo em meio à espera. Essa paz não é superficial. Ela é profunda, estável e transformadora. Você não ignora a realidade, mas escolhe interpretá-la à luz da fidelidade de Deus. Isso é confiança madura. Quando a confiança governa, o final deixa de ser uma ameaça. Ele se torna expectativa. Você passa a esperar não apenas pelo fim do problema, mas pelo que Deus vai produzir em você através dele. O ataque perde o poder de definir sua história, a angústia não dita mais o ritmo, a fé assume o comando. E quando isso acontece, o coração se prepara para o momento mais profundo de todo esse caminho. Não apenas ouvir sobre Deus, mas falar diretamente com Ele. Não apenas compreender verdades, mas declarar fé. Chegamos ao lugar do clamor, onde tudo o que foi entendido se transforma em oração viva e profética. Pai eterno e justo, nós nos colocamos agora diante da Tua presença, não com palavras vazias, mas com o coração exposto, rendido e confiante. Tu és o Deus que vê o oculto, que conhece as batalhas silenciosas e que julga com perfeita justiça. Assim como Davi clamou no Salmo 7, nós declaramos hoje que a nossa confiança está em Ti. Entregamos a Ti toda perseguição velada, toda acusação injusta, todo o peso que tentaram colocar sobre a nossa alma. Nada está escondido dos Teus olhos. Tu sondas pensamentos, intenções e caminhos, e nada foge do Teu governo. Em nome de Jesus Cristo, nós renunciamos agora ao medo que se instalou em silêncio, à opressão que tentou nos paralisar, à confusão que tentou roubar nossa clareza espiritual. Declaramos que não lutamos contra carne e sangue e, por isso, rejeitamos toda reação carnal, toda vontade de vingança, toda tentativa de nos justificar fora da Tua vontade. Entregamos nossa causa ao Senhor, porque sabemos que a vingança pertence a Ti e que o Teu juízo é perfeito. Onde houve injustiça, libera Tua justiça. Onde houve mentira, estabelece Tua verdade. Onde houve desgaste, libera a restauração. Espírito Santo, Consolador fiel, vem agora tocar profundamente o interior de cada vida que ora comigo. Onde faltaram palavras, intercede. Onde houve cansaço extremo, renova. Onde a fé quase se apagou, sopra vida novamente. Traz discernimento espiritual para reconhecer o que vem de Ti e rejeitar o que não vem. Fecha toda brecha aberta pelo desgaste emocional, pela decepção, pela traição. Cura feridas que ninguém viu, dores que foram engolidas em silêncio, lágrimas que não puderam cair. Que a Tua paz, que excede todo entendimento, governe agora o coração e a mente. Senhor Jesus, justo e fiel, Tu que foste atacado em silêncio, acusado sem culpa e entregue nas mãos do Pai, nós olhamos para Ti e encontramos força. Assim como Tu não revidaste, nós escolhemos confiar. Assim como Tu permaneceste fiel, nós escolhemos permanecer. Declaramos que nenhuma arma forjada prosperará e que toda armadilha preparada contra nós cairá por terra. Que toda cova cavada seja neutralizada pelo Teu poder. Que toda estratégia oculta seja desfeita. Tu és nosso escudo, Tu és nossa defesa, Tu és nossa segurança. Pai, levanta agora Teu livramento. Luta por nós onde não conseguimos lutar. Age onde nossas forças acabaram.
Guarda nossa integridade, preserva nosso coração e sustenta nosso propósito. Que a angústia dê lugar à confiança, que o peso dê lugar ao descanso, que o silêncio do ataque seja substituído pela certeza da tua presença. Nós te louvamos antes da resposta visível, porque sabemos que tu és fiel. Declaramos que a vitória vem do Senhor, que a justiça vem do Senhor e que a paz vem do Senhor. Recebemos agora, pela fé, cura, proteção, clareza e descanso. O ataque silencioso não terá a última palavra. A última palavra vem do Senhor dos Exércitos. Em nome de Jesus. Amém.